Hoje nós vamos falar sobre o começo de enxergar. Às vezes a gente acha que nós enxergamos muito bem, mas vamos pensar como um bebê. O bebê não enxerga, ele vê vulto, ele vê algo, ele não tem uma forma precisa nos olhos dele. E nós já achamos que ele enxerga, que ele está vendo tudo, e fazemos careta, e sorrimos, e não sei o quê. Ele não está vendo nada. Hoje a gente vai ver uma coisa importante sobre a arte de poder enxergar. Nós às vezes perdemos algumas coisas baseado no conceito de que eu enxergo muito bem, mas será que enxerga mesmo? Um dos grandes exemplos que eu posso passar para vocês é muito simples, a natureza é forrada deles. Vocês todos já devem ter visto uma bela formiguinha carregando uma folha. Essa folha é maior ou menor que o peso dela? Normalmente é no mínimo 10, 12 vezes maior que o peso dela. E mesmo assim, o que essa formiga faz? Ela pega esse peso e carrega, e carrega, e carrega, e carrega. E vai até onde? Até o ninho dela. E chegando no ninho, o que ela faz? Ela picota tudo aquilo lá e tem um trabalho para fazer aquilo virar um bolor. Mas vamos pensar nessa formiguinha carregando. Ela carrega um peso enorme, não carrega? Agora imagina que as amiguinhas dela estão todas olhando e falando: poxa, por que você está carregando um peso tão grande? Só vou ir. Por que você quer aparecer? Por que só você quer carregar esse peso maior que o necessário? Todo mundo carrega uma pequenininha, você quer carregar uma folhona. Por quê? E imagina que nessa história que eu estou contando ainda acontece de aparecer uma pessoa que vem jogando bola no caminho que está o formigueiro ou as formigas passando. Todas as formigas que estão com peso menor, o que faz? Com uma facilidade incrível, perna para quem te quer, que aquela bola e aqueles pés com certeza vão chegar e pisar. Mas e aquela que está toda preocupada com aquela folha grande carregando, que não tem nem visão do que está acontecendo? O que acontece? Ela é uma forte candidata a ser esmagada. E na história que eu quero contar para vocês, ela é esmagada. Esse é um grande problema. Muitas pessoas carregam pesos que não precisam carregar, que não são seus. Mas por causa da vida, as coisas que estão à volta começam a acumular e você começa a carregar um monte de peso que não te pertence. Mas você fica cego porque você quer ajudar, porque você quer compartilhar, porque você quer tantas coisas, que você acaba se envolvendo tanto que você fica cego. E você daqui a pouco está carregando um fardo enorme. E as pessoas do teu lado estão rindo, caminhando normalmente, só você carregando um fardão. E com isso você perde a sua vida. Você perde o seu tempo de viver. Você não é sábio. Você esquece da necessidade dos olhos. Os olhos foram feitos para você ver, para você perceber o que está à sua volta. Porque se o peso está demais, divide, compartilha com outro. Abre mão desse peso e deixa que quem tem mais capacidade do que nós, carregue. Imagina se eu tivesse que carregar agora um piano. Seria fácil para mim? Mas e se todos vocês me ajudassem? Tornaria menos pesado. E com certeza conseguiríamos com mais facilidade. Infelizmente, a gente tem esquecido isso. Mateus 20, 29 a 34. Diz assim: saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu, para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Poxa, será que só tinha 2 cegos naquela estrada?
Possivelmente não. Eu estou falando agora de cego literal. Deveriam ter mais pessoas cegas que não enxergavam. Só que 2 cegos começaram a se preocupar e entender o que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, um desses cegos tem nome. Ele se chamava Bart. Na verdade, Bartimeu. Ele era filho de Timeu. Um desses, se preocupando com as pessoas, perguntou: quem é que vem aí? Que eu estou ouvindo barulho. Ele era cego, mas não era surdo. E disseram: vem aí um homem chamado Jesus. Uma pessoa que quando ele chega, a tristeza vai embora. A amargura, aquilo que te oprime, não consegue ficar, sai. Porque quando ele chega, as coisas mudam. E toda esse grupo de pessoas está seguindo ele porque está se sentindo alegre pelo que ele faz. O livro de Marcos e o livro de Lucas dá o nome dele, por isso que eu estou dando o nome da pessoa. E ainda diz o seguinte, que eles estavam entrando na cidade, e aqui diz que estava saindo da cidade. Só que vocês precisam saber que a Bíblia nunca se contradiz. Existe uma situação, existiam 2 Jericó, a velha e a nova. E uma da outra demorava 3 quilômetros. Estava 3 quilômetros uma da outra. Então no caminho, Jesus ouviu eles gritando. E quando ele estava saindo de uma, entrando na outra, curando. Mas isso é um detalhe para as pessoas que gostam de ficar pensando nesses textos. Eu só queria me ater ao que está escrito aqui. 2 cegos, não eram só 2, vocês podem ter certeza que fora da cidade, estavam os cegos, os mendigos, os leprosos, os necessitados, os excluídos da sociedade. Todos eles estavam fora da cidade. E não necessariamente eram só 2 cegos. Deveriam ter mais. Mas muitos cegos diriam assim para si mesmo: para que eu vou perder meu tempo? Por que eu vou gastar do meu tempo para falar com esse tal de Jesus? E mais uma coisa, ele está no meio de uma enorme multidão, eu estou ouvindo o barulho. Com certeza, quem seria Jesus nesse meio? Quantos se aparecem no nosso meio dizendo-se Jesus ou pessoas que querem te ajudar e na verdade só querem te complicar, só querem colocar fardo na sua vida, só querem colocar peso em você? Jesus não coloca peso, Jesus tira peso. Olha o que aconteceu. Eles começaram a gritar. Eles enxergavam? Não. Eles sabiam se Jesus estava ouvindo? É uma multidão, na multidão as pessoas conversam. Quem sabe se ele estava falando ou não? Poxa, só que eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em conseguir atingir o seu objetivo. Qual era o objetivo deles? Chamar a atenção de Jesus. Chegar perto de Jesus e dizer: Jesus, ouve-me, eu preciso da sua ajuda. Eu estou cansado. Minha vida toda eu tenho vivido excluído da cidade. Minha vida toda eu tenho ficado marginalizado da sociedade. Todo mundo me trata como uma pessoa qualquer. Ninguém me dá o valor que eu tenho. Jesus, eu estou aqui. Eu preciso ser reconhecido. Agora, o que é que a multidão faz o tempo todo? Cala a boca, fica quieto. Quem é você para chegar diante de Jesus e abrir sua boca e Jesus te ouvir? Você não pode fazer isso. Só uma pessoa que estudou muito, que aprendeu muito, pode fazer isso. Jesus está mostrando aqui que não é verdade. O mais simples, a mais simples pessoa da face da terra, se dobrar o joelho, não precisa nem dobrar o joelho, da onde tiver, na posição que tiver, se chegar e falar: Jesus, me ouve, ele vai ouvir. Ele vai parar o que ele está fazendo. Ele vai parar o que ele está fazendo e vai te ouvir. E vai chegar perto de você e vai fazer a pergunta crucial. E essa é problemática. O que você quer que eu te faça? Aqui Jesus parou e falou assim: o que tu queres? Imagina se ele falasse: um camelo último tipo, caprichado, um harém. Ou se ele falasse: eu quero um monte de ouro, Jesus. O que você quer que eu faça? Jesus, com dinheiro eu compro tudo. Encho o meu bolso e eu estarei feliz. Jesus para você e pergunta: o que você quer? O que queres que eu faça para você? O que você vai responder?